a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o versículo 12 diz: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai estar diante desse culto, mas uma coisa eu sei, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai estar com você, assim que você decidir abrir o seu coração. E nesse livro de João, no capítulo 1, fala sobre a vinda de Jesus. E no versículo 12 fala que todos aqueles que o aceitaram deixam de ser criaturas e se tornam filhos, filhas de Deus. Se você já aceitou Jesus, glória a Deus. Se você não aceitou, hoje é o dia. Hoje é o dia para você aceitar o Senhor Jesus. E aceitando o Senhor Jesus, você vai ganhar o Pai maravilhoso, que é o Deus Todo-Poderoso, e o melhor amigo, que é o Espírito Santo. Hoje estão conosco para abençoar as nossas vidas, nossas irmãs Sueli, e Ana Paula e Eliseu, que vão estar abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Que você possa abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo fale tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada. Vamos orar. Você que pode, feche seus olhos. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito boa noite, Senhor Jesus, boa noite, Espírito Santo. Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor Deus, querendo, Pai, o agir sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Que sejamos canais de bênçãos, ó Deus, para que vidas, ó Pai, possam aprender e apreender que só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso, e que só há um mediador entre o Senhor e nós, que é o Senhor Jesus. Não há outro nome o qual nós possamos clamar, não há outro nome o qual nós possamos gritar, orar, rezar. O Senhor é o único Deus, e só há um mediador, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa fazer a obra, Senhor Deus. E mais do que simplesmente fazer a obra, Pai amado, que ao aceitarmos ao Senhor Jesus, a essa vida aceitar o Senhor Jesus, o Espírito Santo não venha apenas visitar, mas que venha fazer morada nos corações. Essa é a nossa oração, Deus, consagrando tudo que somos, tudo que temos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá bom? Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem
filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. E eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Vivo só pra ti. Vivo só pra ti. É muito bom nós desfrutarmos da presença do Senhor, de saber que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós, que Ele cuida de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo também, meu amado irmão. Não sei como está a sua vida, mas o Senhor é aquele que te abraça nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. É aquele que te impulsiona a viver uma vida de qualidade na casa do Senhor, na mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor há cura e a libertação para as nossas vidas. Sem a presença do Senhor nós nada seríamos, nós nada teríamos, mas o Senhor é aquele que acrescenta todos os dias a nossa vida, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E na mesa do Senhor há cura. Tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa,
maravilhoso adorar o Senhor, né? E quando há a presença dele, a gente sente, né, aquele calor e a gente sabe que é a presença dele neste lugar, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, você que está nos assistindo. É uma honra estarmos aqui reunidos no nome do Senhor, porque tudo é para Ele. Boa tarde, você que está. E hoje eu quero compartilhar algo que Deus falou comigo no meu coração. E primeiramente a palavra do Senhor, ela vem no nosso coração primeiro. Quando a gente começa a ler, o Senhor ministra no nosso coração, mas que o Senhor possa falar no coração de cada um de vocês. Como a nossa irmã adorou com louvor falando sobre a mesa. E é algo que queima muito meu coração sobre a mesa. É algo que eu amo fazer, né? Para quem me conhece, eu amo fazer a mesa da ceia, eu amo preparar a mesa da minha casa para a família, mas tem uma mesa especial para você, né? E o Senhor ministrou em Provérbios, né, que eu quero ler para vocês, é a mesa da sabedoria, né? É algo que nós precisamos todos os dias, né? Porque existe para nós todos os dias, né, que vem uma voz para nós duas vezes, a mesa da sabedoria e a mesa da insensatez, né? E aí cabe a nós escolher qual é a mesa que você tem escolhido. Qual a mesa que você tem sentado, compartilhado a sua vida. E aí eu gostaria de ler os versículos para vocês meditarem nessa palavra que falou muito no meu coração e tem falado muito em Provérbios, né? E Provérbios é algo que mexe muito, né? Não só com as mulheres, né? Que eu acho que o homem também precisa muito ler Provérbios, né? Eu amo Provérbios porque tem um versículo que marcou muito a minha vida no meu trabalho. Um certo tempo eu tive comércio e o versículo eu tirei de Provérbios, que carregava, né, na minha loja. E eu amo o livro de Provérbios. E ontem o Senhor ministrou muito, né, falando sobre o justo, né, sobre a sabedoria, que é o capítulo 10, versículo 13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. O 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. E também o 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só sai perversidade. O Senhor detesta. É uma palavra muito clara, né? Que o Senhor está falando mesmo no nosso coração, da sabedoria, né? Aquele que sai da boca, né? E o que você fala com o outro, as suas atitudes, né? Vai demonstrar quem é você, né? Da forma que você fala com o outro, o que você carrega dentro de você, né? Muitas das vezes a gente fala, né, como tem na palavra, que o coração é enganoso, mas se você carrega sabedoria, o coração não vai ser enganoso, porque o que você carrega e demonstra para as pessoas é que você vai demonstrar o seu caráter, né? E a gente sabe que também o insensatez, o ímpio, né, ele gera algo, amargura dentro do coração, gera morte, cheira mal, né? O ímpio, ele não tem temor ao Senhor. E quando nós somos sábios, né, quando somos homens e mulheres sábios, nós carregamos a marca de Cristo. Nosso coração tem que estar alinhado com a vontade do Pai, né? E também o sábio e o
que aquele que tem sabedoria, ele vai prosperar. Gera em nós a prosperidade, porque nós sabemos cuidar do nosso dinheiro, nós fazemos coisas boas com o nosso dinheiro, mas aquele que é insensatez, ele não sabe nem cuidar do dinheiro, que ele faz coisas maus. A gente sabe que tem pessoas que fazem coisas más com o dinheiro que o Senhor abençoou. Então, o que você tem feito na sua mesa, na sua casa, a sua mesa que você tem sentado? Como que tem sido a sua mesa? Como que Jesus olha para você hoje, com o seu coração? Como que você está? Um coração endurecido, amargurado? Ou um coração com sabedoria, como aqui Salomão fala? Como tem sido essa mesa que você tem sentado, você tem escolhido? A mesa que a gente às vezes escolhe, que vai moldar o nosso futuro. Aqui nós sentamos todos os dias, que vai refletir e falar quem nós somos para o outro. E não é questão de exterior, da beleza, não. É questão de caráter mesmo. E que o Senhor possa gerar hoje no coração de vocês, que nós possamos construir raízes profundas, intimidade com o Pai, para que nós estejamos alinhados em todo o tempo com o Pai. A vontade dele tem que ser perfeita, boa, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Mas a gente tem que sentir, a gente precisa sentir a presença dele e fazer a vontade dele. Para que ela seja boa, perfeita, agradável, nós podemos construir com Jesus todos os dias essa mesa, como a tua filha adorou o Senhor. Tem pão e vinho, tem tudo para nós. Basta a gente aceitar e escolher o melhor caminho, que é estar com Cristo. Nós precisamos alinhar todos os dias as nossas vidas com Cristo, a vontade dele, a vontade do Pai. O que você tem feito? Você tem cultivado seu plantio para você dar frutos? Você tem tido sabedoria para lidar com os momentos difíceis? Porque nós temos adversidades, nós temos lutas, nós temos, só que nós precisamos aprender, e nós precisamos de sabedoria todos os dias. Acordar, Senhor, me dá sabedoria, me dá direção, porque a sabedoria do Senhor nos gera direção, alinhamento, firmeza. Uma das coisas que eu acho muito importante no ser humano, que eu gosto demais quando eu vejo uma pessoa que é constante. A constância, ela gera um renovo na fé. Porque quando você tem uma constância daquilo que você quer, a sua fé é renovada todos os dias. Nós precisamos confiar no Pai. E para a gente confiar, a gente precisa ter a constância. E a constância, ela é consequência da nossa sabedoria. É a sabedoria que vem do Pai, e no momento você é contaminada, tomada por essa constância. Eu vou permanecer firme. A casa está caindo, está tudo difícil, estou passando pelo luto, pela prova, mas eu estou firme, porque Ele que me sustenta. Você precisa ter essa constância. É uma das características da pessoa sábia. O homem sábio, da mulher sábia, é a constância. Outra coisa que eu amo também ver quando eu olho para as pessoas, que é algo que eu gosto demais, de admirar as pessoas. Eu gosto de observar as qualidades do ser humano. E eu observo muito quando a pessoa
é uma pessoa íntegra, porque a integridade também vem da sabedoria, né? E vem do caráter de Cristo. Quando nós decidimos ser íntegro, é porque nós estamos alinhados com o coração do Pai, o caráter do Pai, né? E que você possa também buscar essa integridade, né, que vem do Pai, né? Que você possa estar alinhando o seu coração nessa noite através desse Provérbios 10, né? Que é a sabedoria do justo, né? Quando nós temos essa sabedoria do justo que vem do Pai, nós podemos passar por tudo, porque tem a justiça dele, né? E ele é por nós. Quem será contra nós? E que você possa meditar nesse capítulo, que você possa ler e ver o que Deus pode falar com você nessa noite, né? Que você possa estar meditando nessa palavra e encontrando o que Deus tem para você, porque Ele tem o melhor. Não tem outro melhor nesse mundo que é o nosso Pai. E eu gostaria de estar orando para você que está nos assistindo, que você possa fechar os olhos, ouvir a voz do Senhor, que Ele está falando com você nessa noite, e nessa tarde, nessa manhã, o horário que você assistir, você esteja orando com o Pai. Senhor, nesse momento eu quero adorar o Senhor, bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a alegria do Senhor é nossa força. Mas nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos estar alinhados com o coração do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cada vida, Pai, que está nesse momento, nesse encontro aqui, que o Senhor marcou, Pai. Que o Senhor venha mudar, Pai, a história dos Teus filhos, aquilo que precisa, Pai, aquilo que nós precisamos, Pai, como o Senhor falou, o meu coração, o Senhor venha alinhar o coração dos Seus filhos, Pai. Visita com poder, com graça, com misericórdia. Encontre o coração dos Seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos receber a unção de sabedoria, Pai. Nós queremos nos encher com sabedoria, Pai. Aleluias. Pai, visita o coração, Pai. Visita a mente, Senhor Deus, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser renovado, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nessa noite, nessa tarde, receber, Pai, receber muita sabedoria que vem dos céus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento. Em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença,
ele falou. Eu lembro de um reverendo que ele sempre falava que não importa como você começa no Evangelho, o importante é como você vai terminar. Né? E na nossa caminhada a gente vê que muitas das vezes a pessoa até começa bem, né? Começa ali com o coração aquecido, começa ali cheio, né, do primeiro amor, e com o passar do tempo vai esfriando, né? E talvez até saia da casa do pai. E eu lembro isso ali, e Ana Paula, que eu até falei sobre isso uma vez, que se até na minha vida eu estava passando por grandes dificuldades, sabe? Eu já estava lá, né, na igreja metodista central, mas eu estava passando por grandes dificuldades. Dúvidas mesmo, né, acerca do que eu estava fazendo ali, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? O mundo lá fora é tão mais agradável, né? Tão mais agradável. E aí, então, o Espírito Santo ele tocou no meu coração. E no meio da escola dominical eu comecei a chorar. E os irmãos não entendendo nada. E o Espírito Santo falou comigo: você está no melhor lugar. É esse o lugar que eu tenho para você. O Senhor falou sobre a mesa, né? Sobre a mesa. A gente tem que estar na mesa do Pai. Tudo dando certo na mesa do Pai. Tudo dando aparentemente errado na mesa do Pai. Sorrindo na mesa do Pai. Chorando na mesa do Pai. Não saia da mesa do Pai. Não saia da mesa do Pai. O diabo, ele quer te matar. Mas antes de matar, ele quer te envergonhar. Então, permaneça firme onde Deus te colocou. Permaneça firme na mesa, sentado à mesa com o Pai, que é só um ensaio, né? Um ensaio do que nós vamos ter na nossa mansão celestial, para sentar na glória, na mesa do Pai, na glória, que é esse o nosso maior objetivo. E eu tenho visto que a gente estava conversando antes, né? Antes de começar o programa, que a gente vê que as coisas são cada vez mais apertadas para quem é de Jesus Cristo, né? E é assim que tem que ser. E a gente tem que lembrar sempre que nós somos embaixadores de Cristo. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Quando nós temos essa visão de que nós estamos aqui de passagem e que Deus tem algo muito melhor, muito maior, né? Como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando nós temos essa visão, como diz aquele irmão Lázaro, né, que já foi para a glória, vamos passando pela prova dando glória a Deus. Mas quando nós perdemos essa visão, nos decepcionamos e muitas das vezes nos afastamos da presença do Pai. Tenho certeza que Sueli já teve um momento também de virada de chave. Quer compartilhar uma, Sueli? Que pode estar ajudando uma pessoa que talvez está do outro lado ali, passando por momentos difíceis dentro do Evangelho e pensando talvez em parar, talvez não, esse negócio do Evangelho não é para mim. Esse chamado que Deus colocou no meu coração, essa coisa da minha cabeça, não foi Deus que colocou. Isso que ele compartilhou, já fala para compartilhar também. À vontade. Algo que queima muito no meu coração é algo que Deus já fez na minha vida no passado. Que eu era uma pessoa muito triste porque perdi minha mãe pequenininha, 4 anos. E quando eu me converti, eu fui para a igreja. Eu não sabia orar, mas a primeira oração foi que ele tirasse meu choro, porque eu sentia falta demais da minha mãe. E só que assim, Deus tinha me dado uma outra família, tinha me dado meus tios que me criaram, mas eu não valorizava, eu não enxergava o cuidado de Deus com a minha vida. E aí, a partir daquela oração que eu fiz, eu pedindo para que tirasse meu choro, a minha angústia, a minha tristeza, e que eu reconhecesse realmente, né, os pais que o Senhor me deu. E a partir daquele momento, Deus transformou minha vida. E realmente, né, eu fui conhecendo Jesus.
porque eu ouvia falar que era Jesus, mas não sabia. E também o Pai, né? Eu falava muito de Jesus, né? Eu fui criada no lar católico, mas eu falava muito, né? Falava muito dentro de casa sobre Jesus, mas eu não conhecia o Pai também, né? E a partir daquele momento eu comecei a entender que eu tinha um Pai, né? E Ele cuidou de mim, né? Em todo tempo eu fui muito bem criada, com princípios, e hoje eu agradeço muito, muito o Senhor, né? Apesar de que a minha adolescência não foi muito boa, não fiz nada de errado, fui muito presa, mas era muito oprimida, triste, era difícil sorrir, muito tímida, muito vergonhosa. Eu lembro de uma pessoa que falou assim: nossa, você não tem noção do seu sorriso, como é bonito, que agora você está sorrindo, porque você tem Jesus agora, né? E aí, quando você tem Jesus, você passa mesmo a ter essa alegria no coração. Foi quando eu passei a realmente me alegrar. E a timidez também, Deus foi trabalhando no meu coração, porque Deus, Ele sabia onde Ele ia me colocar, né? Eu tenho paixão por vidas, né? Eu amo vidas. Já passei por vários desafios, né? A gente passa alguns desafios, tanto na caminhada com Cristo, na igreja, com a família. Já tive momentos difíceis de separação, né? Mas o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Em todo o tempo Ele esteve comigo. E isso para mim é tudo. Saber que eu tenho um Pai, que eu tenho um intercessor, eu tenho Espírito Santo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu senti a presença dEle, o toque dEle. Momentos que a gente acha que está sozinho, né? Mas a gente não está sozinho em nada, né? Ele está conosco em todo o tempo. Por mais que você esteja desviado, que você não conhece, cadê esse Deus? Eu não estou vendo, né? Ele é invisível, mas Ele está com você. Aonde você estiver agora, Ele está cuidando de tudo. E é algo que a gente precisa aprender, é entregar tudo para Ele. Se nós somos propriedades exclusivas dele, nós temos que entregar tudo para ele. Porque tudo para ele, tudo para ele. É ele que nos criou. Então, para mim, eu amo viver porque eu gosto demais de saber que eu tenho um pai. É um pai que cuida mesmo. Todo tempo. Amém. A gente passar para Ana Paula. Você estava falando sobre a questão da timidez, sobre a tristeza. O pastor Luiz Cláudio esteve aqui e ele compartilhou também algo que eu achei muito interessante, que antes dele fazer a cirurgia e tudo, né, que as pessoas falavam que ele não ia vencer, que ele não ia dar em nada, e ele tinha tomado posse dessa palavra maldita. E ele falava com a mãe dele, com a família dele: eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir realizar os meus sonhos. Até que um dia ele encontrou Jesus. E aí Jesus mudou a história dele, sabe? Jesus muda a história. Jesus transforma. Não há nada perdido para Jesus. Você pode estar um caco quebrado. Acredite. Ele sabe consertar. Eu também tive uma experiência muito linda com Jesus. A Sueli me convidou para estar aqui cantando. Ela falou especificamente sobre cantar um hino sobre mesa. E aí o Senhor foi palestrando comigo e eu fui lembrando do decorrer deste ano. Em março, dia 9, na Santa Ceia, na nossa igreja, eu tive uma experiência com Jesus. Foi muito lindo. Eu fui em consagração e eu tive uma visão dentro da igreja de Jesus sentado na mesa da Santa Ceia. Então, aquela visão que eu tive foi uma experiência muito linda com Jesus, uma das raras experiências assim, tão visíveis com o Senhor. E eu pude ver mesmo que o Senhor estava ali sentado na mesa. Foi um culto muito maravilhoso. Todo mundo sentiu a presença do Senhor naquele dia. E isso ficou gravado na minha mente. E eu meditando, né,
vendo meus devocionais e sempre anoto o que aconteceu durante o dia, foi uma coisa especial, eu anoto. E aí eu fui revendo tudo que aconteceu nesse ano e o Senhor me mostrou, você tem que falar essa experiência hoje lá. Aleluia. Que Jesus está presente e Ele se faz presente aonde a gente busca Ele, onde 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Ele está. Então você, meu amado irmão, está nos ouvindo nessa noite, que você também possa desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor, porque é só você buscar de todo o seu coração e você vai encontrar o nosso amado Pai Jesus. Ele está sentado com você na mesa. Amém? E quando eu, na escola dominical, né, quando eu chorava, e o Espírito Santo falou comigo que eu estava no melhor lugar, aí eu disse para ele, então, já que eu estou no melhor lugar, vamos fazer um pacto hoje. E eu fiz um pacto com Deus naquele dia. Muita gente assustou, pacto com Deus. A gente tem um pacto, a gente encontra muitas vezes de pacto. Mas eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Senhor, então, eu quero fazer um pacto com o Senhor. Eu quero estar na sua presença sempre. E que valha o que eu estou falando com o Senhor hoje, eu quero estar na sua presença sempre. Então, ainda que algum dia da minha vida eu queira afastar do teu caminho, ainda que algum dia eu fale com o Senhor, que eu não quero mais, não vale essa palavra. Vale o que eu estou falando com o Senhor hoje. Segura minha mão, por favor. Segura minha mão. Sabe, eu era um neófito, eu tinha talvez 2 anos, 2 anos na igreja, mas com grandes experiências. Eu via grandes experiências com os irmãos ali. Não vou citar o nome de alguns não, porque vai faltar, mas grandes homens de Deus que o Senhor me colocou na escola dominical. E eu falei, então só segura minha mão. E ali nós firmamos um pacto e várias foram as vezes que eu pensei em sair, sabe? Em sair do Evangelho e voltar a ser um homem comum. Na verdade, um homem comum é ser um perdido, né? E todas as vezes o Senhor, Ele me lembra daquele pacto e Ele segura nas minhas mãos, sabe? E eu falo que eu sou extremamente apaixonado por esse Deus, extremamente apaixonado pelo Senhor Jesus, porque de um ser tão insignificante como eu sou, Ele tira as minhas vestes sujas, coloca vestes novas. Me fala, você é filho, você é meu filho. Nada nem ninguém vai te tirar das minhas mãos, você é meu filho. E eu, quando tive a experiência de ser pai, né? Tive a experiência de ser pai, eu pude sentir 1 trilionésimo, né, do amor de Deus pelo meu filho. E como diz a palavra, né? Se vós que sois maus, se Jesus fala, né? Se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o Pai, né? Que é perfeito. Porque um verdadeiro pai, ele não dá ao filho nada aquém do que o filho merece. Nada aquém, né? E mesmo quando ele não merece, você dá para incentivar para que ele faça a coisa certa. Então, puxãozinho de orelha, né? Tem que dar. Mas o amor é o mesmo. E o amor de Deus, ele é maravilhoso. O não de Deus é maravilhoso também. Muita gente acha que por Deus amar, ele tem que conceder tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você acha que precisa. Porque na verdade a gente acha que precisa de determinadas coisas, mas Deus sabe que se talvez Ele te der, você pode se perder. Né? Talvez você tenha clamado a Deus algo grandioso, ou talvez algo pequeno, e Deus não te concede. Mas Ele te ama. Se Ele te der, é porque Ele te ama. Se Ele não te der, é porque Ele te ama. Que você e eu possamos a cada dia entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. Eu louvo a Deus por ele de vocês, tá? Mesmo é um desafio
que Deus colocou no meu coração, salmos adoradores, onde adoradores se encontram para falar desse amor de Deus, né? E a gente crê, eu creio que tudo aquilo que foi falado aqui vai edificar o coração. As considerações finais, Paulo, depois da sua considerações finais, vamos se encerrar em nome de Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade concedida a mim, né, estar aqui louvando junto com os irmãos. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Que o Senhor continue abençoando sua vida, tá? Muito. Deus venha prosperar na sua família, em todos os seus caminhos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês que sempre está aí ouvindo a palavra do Senhor através desse ministério do nosso irmão Gilson. Que Deus possa estar falando profundamente no seu coração, o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida a partir do momento que você presta atenção e ouve tudo aquilo que o Senhor tem falado. Amém? Agradeço. Eu quero agradecer pelo convite, tá? Por vocês me receberem aqui, é uma honra, né? Primeiro a Deus, mas por essa família, né? A gente participa dessa família e é maravilhoso estar aqui. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e por esse momento tão especial que foi aqui hoje. Eu pude ver pessoalmente como é maravilhoso. Você que segue, né, que está sempre ouvindo, é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor e ser edificada, porque a gente é edificada aqui também. Eu agradeço muito, né, que Deus abençoe esse ministério, esse chamado, abençoe esse estúdio e cada vida que está nos assistindo e também as que vão estar aqui também. Amém. Ainda ministrando, né, que cada encontro o Senhor prepara algo maravilhoso no nosso coração. Deus abençoe vocês. Amém. Quero agradecer mais uma vez a vocês, tá? Em especial a Sueli, que é a líder da Miquel, com todo carinho, todo amor, ciência, né? Sabemos que você ora por ela, ora por nós, né? Que Deus possa te retribuir em dobro, em triplo, em quadro, por tudo aquilo que você tem feito, não só pela nossa família, pela Miquel, mas também por todas as mulheres que Deus tem colocado debaixo da sua liderança. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te guardando, né? A gente sabe que não é fácil fazer a obra de Deus, mas é tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso. E a Paula tinha chamado ela uma vez, muito lá atrás, né? Eu falei assim, Paulo, você tem que ir lá. E eu falo que o tempo é de Deus, a agenda que é de Deus, por isso quando às vezes, pelo convite, a agenda é de Deus, sabe? Ele chama as pessoas e elas vêm, como eu falei essa semana, contei com a Rebeca no elevador, subindo do pastor Cacá. E ela falou assim, não tinha, no final de ano, eu falei, sério. Eu falei, Rebeca, só doido mesmo, igual nós fazer uns negócios desses. E só loucos por Jesus, como a Sueli, como a Ana Paula, como o Eliseu, como eu, como a Kelly, como a Larissa, como a Kelly, só loucos por Jesus para essa noite tão quente, vocês não têm noção do calor que está fazendo Moriaé. Resolver vir, adorar o Senhor, né? As meninas estão em intercessão ali, obrigado, Kelly, Larissa, Deus abençoe, a Miquele, que é a nossa contra-regra. Eu quero só ressaltar que a Sueli foi na loja uns dias antes, e aí eu falei com a Sueli assim... A voz não é do céu, tá, gente? É a Miquele que está ali atrás. A Sueli falou assim... Não, eu perguntei pra Sueli, mas e aí, você pensou em alguém para louvar ela? Eu? Falei, chama alguém. Aí ela vai chamar quem? Aí eu não sabia o nome da Ana Paula, né? Aí eu falei assim, chama aquela assim, aquela baixinha que canta sereno, assim. Aí a Sueli falou assim, Ana Paula? Eu falei assim, eu não sei, pô. Ela falou assim, vê se é essa. Eu falei, essa mesmo. E foi quando o Zeu chegou em casa e falou assim, a Ana Paula me chamou para tocar.
Aí eu falei assim, e a Sueli não tinha me falado que tinha chamado e você tinha aceitado, né? Aí quando o Eliseu falou que você tinha pedido ele para tocar, aí eu falei assim, Deus é maravilhoso, né? Porque eu não sabia seu nome, eu falei com a Sueli, e a Sueli te falou, e você prontamente aceitou. E eu falo que isso não é para nós, né? Mas edifica demais as nossas vidas. Agradeço demais vocês terem vindo aqui nos honrar também. Tá? E assim encerramos então nosso 36º programa Sábios Adoradores. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Fica firme, não saia da mesa. E você que ainda não está na mesa, venha para a mesa em nome de Jesus. Faça como a mulher cananeia, que se juntou ali à mesa e falou, né, do pão que caía da mesa, que ela pegava, aí o Senhor Jesus, então, com muito carinho, a tratou e deu aquilo que era necessário para a vida dela. Deus tem tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.